Paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos com alguém muito especial, e a qual a nossa igreja, todos os meses, nós lembramos dessa pessoa, dessa família e desse trabalho representado. Eu me chamo Daniele Prado, sou diaconisa aqui da Assembleia de Deus de Anápolis e hoje nós vamos conhecer o missionário Davi, que tem feito um trabalho tão relevante. E nós queremos conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da sua história, da sua casa e aquilo que o Senhor tem lhe levado a fazer. Aleluia. Amém. Obrigado. Quero agradecer a vocês aí, o projeto Abençoar, que Deus continue abençoando a vida de todos. Eu sou o missionário Davi, casado com a missionária Heloídes, pai do Davi Júnior, da Laís e da Liz. Nós estamos atuando lá no Senegal, o país que faz parte da África Oeste e que tem uma necessidade muito grande de conhecer a Cristo. E realmente nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Mas nós não podemos continuar olhando para o mundo, o que está acontecendo no mundo. Jesus, quando ele, falando aos seus discípulos, os discípulos preocupados com os acontecimentos do dia a dia, e dizendo: Senhor, quando o Senhor restaurará esse tempo, a nação de Israel, quando o Senhor vai libertar a gente desse jugo. Então o Senhor, falando lá em Atos capítulo 1, versículo 7, disse: olha, não nos compete saber o que vai acontecer, o tempo, as estações, a qual o Senhor preparou pelo seu próprio propósito, mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vocês, para vocês serem testemunhas. Então fazer missões realmente, eu nem falo sobre missões, eu me dirijo muito mais a uma missão específica, porque existe uma missão, um propósito, que todos estão inseridos dentro desse propósito, que é de anunciar a Cristo em todos os lugares, como bem falou o pastor Elismar Veiga. Ser a luz, brilhar e brilhar da maneira mais intensa possível, da forma mais intensa possível. Iluminar nos lugares onde as trevas ainda estão insistindo em continuar. E cumprir essa missão através das nossas vidas é realmente um grande desafio, porque existem aqueles que entendem, mas não querem, não se dispõem aí. Existem aqueles que até se dispõem aí, mas não tem quem os apoie. Então vivemos assim realmente verdadeiros gigantes que precisam ser derrubados a cada dia. Quando o Senhor nos chamou para a obra missionária, eu realmente esse campo específico no Senegal, eu fiquei assim muito impactado com Deus, orei muito para Deus, porque todo aquele que é chamado por Deus, a gente quer de alguma maneira tentar se sair da situação. E eu comecei a fazer várias provas com Deus. Coloquei até meu pastor, que ele assim não era muito afim de enviar ninguém. E eu disse: se o pastor disser pelo menos assim, um tantinho, não, eu acho que não é bom não, eu digo: eu já vi que não é de Deus. Mas aí o meu pastor me surpreendeu, disse: não, rapaz, vai lá. Eita! Eu pensei que você não ia, o único que eu pensei que não ia deixar essa congregação, mas já que Deus está te chamando, vai lá, meu irmão, Deus te abençoe. E aí eu fui continuando fazendo provas e cada situação que nós enfrentamos, eu continuo ainda hoje perguntando: Senhor, tem certeza que o Senhor me quer aqui? Mas aí o Senhor vem e nos surpreende cada dia mais. Então, fazer missões é viver realmente na dispensação de Deus, é depender integralmente de Deus e contando que Deus está levantando pessoas, porque a obra é dele, pessoas que também vão estar dispostas a estar orando principalmente por nós e também contribuindo para manter a família naquele lugar difícil, né? Que é o Senegal. Custo de vida muito alto. O trabalho que nós desenvolvemos fica a 180 quilômetros distante de Dakar, que é a capital. Nesse local nós ganhamos um terreno, existe mais de 37 aldeias. Nessas aldeias não existe água potável como nós temos em abundância aqui no norte do nosso país. A água lá ela tem sal, então mesmo que fervam, mesmo que faça algum tratamento lá, as pessoas bebem, ingerem aquela água não faz bem, os dentes são caramelizados, tem meio apodrecidos, muito problema no estômago, problema intestinal, o IDH do país é muito baixo, né? Então o desenvolvimento humano lá no Senegal é muito difícil realmente viver, é uma realidade que eu digo diferente da nossa. Quando nós falamos assim: mas no Brasil também tem pobreza, tem sim, mas a distância, principalmente quando nós vamos aos locais de aldeia, os locais mais afastados das cidades, dos centros comerciais, nós começamos a perceber como é difícil viver. E quando eu me coloco no lugar daquelas pessoas,
eu fico pensando, meu Deus do céu, se eu tivesse nascido aqui, realmente seria impossível viver aqui, seria impossível para mim. Eu glorifico a Deus todo dia por ter nascido no Brasil, um país tão abençoado. E quando eu olho para essa realidade social, eu fico realmente impactado. Mas o que me impacta muito mais não é a questão social. O que mais causa impacto para mim é a questão espiritual, é o fato de eles não conhecer o Evangelho. É o fato de eles não conhecer a palavra de salvação. É o fato de Jesus ter morrido no Calvário para salvar e eles nem saber disso, que eles têm esse direito, eles nem têm essa oportunidade muitas vezes. E todo dia nasce gente. Nós somos quase 8 milhões de pessoas no mundo. 8 bilhões de pessoas no mundo. 7,8, se eu não me engano, hoje no mundo. E um terço dessa população desconhece o Evangelho. Um terço dessa população nunca ouviu falar sobre Cristo, sobre a obra no Calvário. Então, esse chamado, essa chama queimou em mim para eu ir até lá. E, embora eu saiba que é um trabalho do beija-flor tentando apagar uma floresta que está incendiada, mesmo sabendo disso, mas eu quero cumprir o meu propósito, eu quero estar inserido dentro desse propósito divino de tentar fazer discípulo em todas as nações. Então, assim, é maravilhoso, é emocionante, é empolgante falar sobre missões transculturais, principalmente, né? E para nós que vivemos ali, e aí existem os outros problemas que nós percebemos lá, existia a barreira da língua, do idioma. Eu não entrei numa escola para fazer, lá como o país ele foi colonizado pela França, então lá tem a língua oficial, mas tem mais de 52 dialetos, né? Mais de 30 idiomas. O idioma que eles se comunicam, a minha língua tem muitas palavras que não conseguem falar, pronunciar. Então o que acontece? Nós aprendemos falando francês na rua, junto com o povo. Eu ando muito com o povo, porque para mim fazer o discipulado, que é a ordem de Cristo, que é essa missão para a igreja, fazer o discipulado para mim não é só no momento que está todo mundo sorrindo, que está todo mundo bem, é sorrir junto, mas é chorar junto também, entendeu? É abraçar, é oferecer o ombro para chorar, é muitas vezes você ter um pão para, digamos assim, um exemplo, né? Para a sua família, e você dizer, alguém chegar na sua porta, minha família está sem pão, eu vou repartir esse pão no meio, vou dividir com você, nós vamos comer junto, traz sua família para comer junto, nós vamos lá comer junto com você. Então, o discipulado caminha nessa direção, de você realmente, não somente se envolver, mas se comprometer com os perdidos, com os não alcançados, né? Então, para mim, assim, é desafiador. Eu acredito que Deus tem um propósito muito grande, as coisas não acontecem por acaso, existe um avivamento que Deus está trazendo sobre o Brasil e em várias partes do mundo, e esse avivamento ele deve resultar em salvação de vidas, deve resultar em evangelização, em anunciar Cristo onde ele não foi anunciado ainda. Se nós formos, o tema é recomeço, se nós formos lembrar como foi que a Igreja Assembleia de Deus começou, ela nasceu a partir de 2 missionários que vieram saíram do seu país, abandonaram sua moeda, negaram a sua cultura, talvez até em algum momento ficaram distantes da sua família e vieram até a esta cidade, a esta capital, a este país, a esta nação, anunciar Cristo. E a partir daqui, olha só o que Deus fez. A maior igreja pentecostal do mundo nasceu aqui, e foi através da vida de 2 chamas acesas, de 2 tochas acesas, que resolveram sair da sua nação e ir até outra nação anunciar Cristo. Então, que Deus abençoe a vida de todos. Quero agradecer você pela oportunidade. Tem muita coisa que eu gostaria de falar, mas aos poucos a gente vai transmitindo e vai ser bênção. É incrível pensar que nós, a partir dessa realidade, a gente começa a enxergar que Cristo é exatamente aquilo que nós precisamos, é aquilo que cada ser humano precisa. Porque a necessidade física, é até difícil a gente falar que a necessidade física passa, né, diante dessa realidade. Mas a ideia de que Cristo é suficiente, de que nós podemos todas as coisas, nele, nós podemos sim passar pela tribulação, pela dificuldade, por causa do amor dele, porque o nome dele está acima disso, acima de tudo. E realmente nosso coração se alegra em saber que tem alguém que foi, né? Houve alguém que disse sim e foi. E eu quero lhe pedir uma palavra para a igreja,
que sempre se lembra do Senhor, nós lembramos em oração, na contribuição, e quero convidar você aí do outro lado a orar pelo missionário Davi, a orar pelo país e pela sua casa, pela sua família, e também para contribuir através do projeto Abençoar, um projeto missionário, um projeto de mídia. Nós estamos aqui para falar disso, para levar o evangelho, para fazer a diferença, e se você quer fazer parte disso, então contribui com a gente, entre em contato com a gente lá no nosso Instagram, Projeto Abençoar, acompanhe a gente aqui nas redes sociais e adquire também o seu carnezinho, amém? E eu peço a sua palavra. Eu quero só agradecer aos irmãos, eu não tenho outra palavra para dizer à Igreja do Senhor, aos irmãos que oram por nós. Eu realmente não conheço a todos, acredito que não poderei conhecer todos, mas eu agradeço a Deus. Quem já me acompanha aí, nos apoiando, sabe que eu tenho dificuldade enorme de pedir contribuição. Eu só peço oração, irmãos, porque que orem por nós, porque tem coisas que o dinheiro não compra, ele não pode fazer, ele não vai fazer diferença para mim lá. Eu preciso muito de recursos, eu preciso construir igreja, eu preciso construir classes de escola de alfabetização, eu preciso perfurar poços, eu preciso construir consultórios médicos para que aquelas pessoas, em algum momento, quando vai a caravana de médicos dos Estados Unidos, do Brasil, para lá, eles possam ir até aquela aldeia e ter um local para que eles possam atender aquela população. Tudo isso faz parte, mas tudo isso tem um propósito para a missão. Agora, tem coisas, além do dinheiro, que eu não consigo explicar, que somente a oração de um justo, a Bíblia diz que pode muito em seus efeitos. Existe um momento que as pessoas estão clamando por libertação e o dinheiro não resolve. Só a oração de um justo pode resolver, só o clamor de alguém que está na brecha pode fazer diferença. Então, ore pela minha família, ore pelos meus filhos, para que Deus nos guarde, para que Deus nos livre. E assim, não esqueçam de nós, porque eu digo que muitos missionários nessa pandemia, muitos missionários voltaram para suas nações, muitos missionários retornaram, porque não foi preciso o inimigo se levantar com todas as hostes demoníacas do inferno, ou de repente se levantar lá uma perseguição e tentar matar. Não, foi só a igreja esquecer do missionário. A igreja só esqueceu do missionário lá, e o missionário tem que voltar, porque faltou pelo menos o mínimo para ele poder permanecer. Então, ore pela minha família, ore pelos outros missionários, estamos juntos na missão. Amém, Deus abençoe.